eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Jesus, o homem perfeito. Bendito o nome do Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nesta lição, estudaremos sobre as duas naturezas de Jesus, em sua humanidade e também em sua divindade. Finalizando então o nosso estudo, conhecendo a unidade da pessoa de Cristo quanto à sua natureza humana e à sua natureza divina. A humanidade de Jesus. A importância da humanidade de Jesus. A condição de Jesus Cristo ter sido ou não humano coloca a aplicabilidade e a eficácia da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário em favor da salvação de toda a humanidade em dúvida. Pelo fato de que, se não tivermos a sua plena condição humana reconhecida, então Jesus não realizou uma obra substitutiva dos homens pecadores na cruz. Foi tão somente um mártir. A encarnação de Jesus, ela foi fundamental para unir a sua humanidade à sua divindade, de modo a alcançar em toda sua plenitude a validade da morte de Cristo em favor da salvação e vida eterna para os homens pecadores. Vamos, a partir deste momento, ver aqui alguns registros bíblicos para a humanidade de Jesus. A Bíblia Sagrada, ela é o referencial de fé dos cristãos. E seus registros escritos assumem em caráter absoluto as provas fundamentais de uma doutrina. Assim, tomaremos vários registros bíblicos como provas inequívocas e incontestáveis da humanidade de Cristo, a saber. Em primeiro lugar, uma prova cabal da humanidade de Jesus é a concepção do menino, do Salvador. Jesus foi concebido num ventre materno da mesma forma que todo e qualquer ser humano, porém com a diferença de que a sua concepção, ou seja, a concepção de Jesus, não teve a participação do ser humano masculino. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, a bem-aventurada, escolhida pelo Senhor para ser a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Este fato coloca a prova incontestável do Jesus homem. Leiamos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, que diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo,
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Jesus nasceu, cresceu, viveu e morreu na terra, passando pelos mesmos ciclos de evolução da vida de um homem comum. Necessitando de comida, de água, de descanso. Jesus sentiu dores, tristeza, alegria, Jesus chorou, etc. Ou seja, viveu segundo as mesmas limitações de qualquer pessoa humana, conforme as virtudes emocionais e intelectuais de cada ser humano. Porém, com a diferença crucial de que ele não tinha e não tem pecado. Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz assim a palavra do Senhor. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus não apareceu de repente, de modo sobrenatural, como uma entidade espiritual. Ele se fez carne, nascido de mulher, e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4, diz assim a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Portanto, não há a menor dúvida aqui de que a concepção de Jesus é uma concepção realizada pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher bem-aventurada, tendo aí o primeiro registro comprobatório da humanidade de Jesus. O segundo registro que faz Deus, no caso Jesus, assumir a forma humana, é a tricotomia de Jesus. O ser humano foi criado por Deus, configurado num ser tricotômico, composto por corpo, alma e espírito. E estes componentes possuem o mesmo valor, pois Cristo quer nos encontrar em sua volta gloriosa para arrebatar a igreja com corpo, alma e espírito irrepreensíveis. É o que está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23 ao 24, que diz o seguinte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos clama, o qual também o fará. Portanto, aqui nós temos uma estrutura tricotômica do homem formado por corpo, alma e espírito. Jesus, em sua humanidade, era formado de um corpo, de uma alma e de um espírito. Jesus Cristo, na condição de sua humanidade, como já falamos, tinha um corpo físico, alma e espírito, na mesma conformação de qualquer homem, quanto às suas necessidades. Porque Jesus, no corpo, ele teve necessidade de se alimentar, de beber água, de descansar. Na condição da sua alma, Jesus na terra teve virtudes emocionais, característicos da alma humana, sendo de certa forma, ficando de certa forma autolimitado temporariamente, enquanto aqui esteve na terra. Porém, as características da alma humana lhe eram inerentes, pois Jesus chorou, Jesus sentiu ira, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu medo, compaixão e outras características exclusivas do ser humano. Em espírito, Jesus na terra tinha um espírito, sendo este a porção imaterial também presente ao homem comum. O seu espírito era o canal de comunhão entre o próprio Jesus e Deus Pai eterno, que buscava neste, através da oração, a direção e a orientação para realizar a grande obra redentora do Senhor. Na primeira carta de João, do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-lo anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Portanto, o apóstolo João aqui contempla como testemunha o verbo da vida, Jesus Cristo como homem, Jesus Cristo num corpo humano. Ainda, ou melhor dizendo, na carta, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, o mesmo apóstolo João, agora sim, no livro, não na carta, no capítulo 11, versículo 35, 11, 35, diz assim: Jesus chorou. Portanto, aqui uma condição de emoção característica de uma alma, de um ser humano. Jesus chorou por causa de um sentido emocional. Mas podemos também ver em João capítulo 12, versículo 27, o seguinte texto: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ou seja, Jesus aqui estava com a alma angustiada. Portanto, características de um ser humano. Outro registro bíblico que garante a humanidade de Jesus é que Jesus foi chamado de o Filho do Homem. Em muitas ocasiões, Jesus Cristo foi denominado como Filho do Homem, ou simplesmente como homem, revelando assim a sua humanidade, que era perfeita,
E por que a humanidade de Jesus era perfeita? Porque era uma humanidade sem pecado. E a prova disso é que ele foi tentado, mas não sucumbiu à tentação, tendo em tudo dado o exemplo do homem perfeito que venceu a morte. João, capítulo 10, versículo de número 33, diz assim a palavra do Senhor. Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, se fazes Deus a ti mesmo. Portanto, aqui Jesus apresenta ao mesmo tempo a sua humanidade e a sua divindade, mas aqui, quando ele foi interrogado aqui pelos fariseus, os fariseus disseram aqui claramente que ele estava blasfemando, pois ele, na visão deles, Jesus era apenas homem e não o Filho de Deus. Portanto, nesses três registros aqui que nós falamos, a concepção de Jesus no ventre materno, a tricomia de Jesus, tricotomia, melhor dizendo, de Jesus, corpo, alma e espírito, e Jesus como Filho do homem, provam sem qualquer contra-argumentação que Jesus esteve aqui na terra na condição de ser humano. Vamos falar agora um pouco da divindade de Jesus. Jesus Cristo é divino, e esta sua natureza da deidade tem ao longo do tempo da existência humana sido debatida por teólogos religiosos e religiões. Partes desses grupos têm posto em dúvida se Jesus é ou não divino. E a indagação formulada é: Jesus é Deus ou apenas um ser humano iluminado que veio à Terra para orientar os homens em sua espiritualidade? Então vamos explicar a importância da divindade de Jesus, e aí nós estaremos também realizando a resposta desta pergunta. Um aspecto fundamental no plano da salvação do homem é que a deidade, ou seja, a divindade de Jesus, ou seja, a sua condição de ele ser Deus, o único Deus do universo, foi que realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. Derramando seu precioso sangue, ele garantiu a salvação da humanidade, da condenação eterna, da morte eterna, e teve a sua validade e a sua plena eficácia pela condição de Jesus ser Deus, assumindo esta salvação um alcance universal, isto é, uma dádiva de Deus a todos os homens, e ao mesmo tempo um caráter independente do tempo. Ou seja, a salvação tem um efeito permanente para todas as épocas, de geração a geração. Ou seja, a salvação ela é universal para todos os homens e em todos os tempos. Ou seja, o caráter da salvação é permanente. E se Jesus tivesse sido apenas homem aqui na terra, a sua morte na cruz do Calvário teria apenas o significado de um mártir do cristianismo, e não a condição do Messias, do Salvador, do ungido, aquele que nos substituiu na cruz para a nossa salvação. Derramou seu sangue precioso no Calvário para a nossa salvação, na condição de 100% homem e 100% Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus absoluta, que se sobrepõe a qualquer intelectualidade e teoria humanística. E é através desta palavra que provaremos a divindade de Jesus, afastando então qualquer debate ou argumentos contrários ao que está posto. Pois a Bíblia afirma categoricamente
Jesus é Deus em toda a sua plenitude e é o Salvador da humanidade. Na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, carta aos Colossenses, a partir do versículo de número 6, carta aos Colossenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 6 até o 15, diz assim a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs aos desprezo, triunfando deles na cruz. Mas quero aqui chamar a atenção para o versículo 9 que diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Somente esse versículo já era suficiente, ou já é suficiente, para entendermos que Jesus é divino, que Jesus é Deus. Outros registros bíblicos vão provar que Jesus é divino. A Bíblia Sagrada é o referencial de fé dos cristãos. E seus registros escritos assumem um caráter absoluto de provas fundamentais de uma doutrina. Assim, tomaremos vários registros bíblicos aqui como provas inequívocas, além da que já mostramos, incontestáveis da divindade de Cristo. E a primeira é que Jesus é eterno. E esta condição, esse atributo de ser eterno só pertence a Deus. Só Deus é eterno. Esta virtude está presente na pessoa de Jesus Cristo, que não teve início e não terá fim de sua existência. Ou seja, a Bíblia atesta a pré-existência de Jesus antes da própria criação. João, capítulo de número 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aí, leia-se, tipifica-se a pessoa de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, ou seja, no princípio, antes de tudo, Jesus é eterno, é pré-existente. Jesus também é um Criador. É outro atributo que somente a divindade possui, o fato de ser Criador. Só Deus é Criador. Esta prerrogativa de ser Criador também está presente na pessoa de Jesus Cristo, que criou o universo e tudo que está contido
nele. Na própria carta aos Colossenses, que nós lemos aí no capítulo 1, versículo 16 e 17, atesta isso. Lemos há tempo atrás, que Jesus é o Criador. Ainda dentro dos atributos da divindade, que só Deus tem. Jesus é onipresente, ou seja, todas as coisas estão contidas nele. Todo o universo está contido em Jesus. Por isso que Jesus, ele vê e ouve e está em todo lugar. Este conceito de onipresença não é um conceito de que há uma multiplicação de Jesus na minha casa, na sua casa, na igreja ou em qualquer outro local. Não, é porque todo o universo, tudo que foi criado está contido nele. A grandeza de Deus é incomensurável. E tudo está contido nele. É como um exemplo assim, de uma sala que contém objetos. Por analogia e por aproximação, para a gente ter o entendimento dessa onipresença, a sala seria Jesus. E os objetos, as coisas criadas. Tudo está contido nele, por isso que ele está em todo lugar. Jesus é onipotente. Pode todas as coisas. Não há nada impossível ao nosso Deus. Jesus é onisciente. Jesus sabe de todas as coisas. Ou seja, Jesus tem esses atributos naturais: onipresença, onipotência, onisciência. Sendo a onipresença, repetindo, presente em todos os lugares, todas as coisas estão contidas nele. A onipotência tem poder para realizar todas as coisas. E a onisciência sabe de todas as coisas. Estes são atributos exclusivos de Deus. E estão em toda a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Demonstrado em várias ocasiões, como, por exemplo, com total domínio sobre a natureza, acalmando o mar, conhecendo o pensamento das pessoas. E quando viu Natanael muito longe sobre a figueira, as profecias realizadas, o domínio sobre a natureza, sobre os demônios. Isto mostra e demonstra esses três atributos na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos finalizar a nossa aula falando sobre a unidade da pessoa de Cristo quanto à sua natureza humana e natureza divina. Para que a gente possa entender que Jesus, ora, utilizou a sua humanidade, ou ora utilizou a sua divindade, separado ou misturados. Jesus é único, e a sua humanidade e a sua divindade também é una, inseparável, indivisível. Então não há esta condição de Jesus ter ora usado a sua humanidade e ora usado a sua divindade em determinadas situações. Sempre a humanidade, a divindade de Jesus esteve presente de forma única no seu ser. A relação da natureza humana e divina em unidade na pessoa de Jesus Cristo é de difícil entendimento, pois as virtudes naturais da divindade são inalcançáveis pelas virtudes naturais humanas, e agregado a isto, a Bíblia não revela diretamente esta relação unitária. Porém, o que se pode inferir neste objeto da relação das duas naturezas de Cristo, segundo a palavra de Deus, é que estas duas naturezas não se confundem, não se dividem, não se separam, não atuaram independentemente e são imutáveis. Jesus se esvaziou da sua majestade e não da sua divindade, como muitos pensam. Jesus se esvaziou da sua majestade e não da sua divindade, para ser ao mesmo tempo divino e eterno e humano. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses,
capítulo de número 2, versículos 6 a 11. Vamos começar a partir do 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Concluindo a aula de hoje, Jesus Cristo, um Deus que se fez carne e habitou entre nós, e com muito amor nos libertou da mais profunda sepultura, o inferno, para nos dar vida eterna no céu, através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Bendito Senhor Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.